Olá, meu nome é José Inácio, sou consultor de empresas, sou palestrante e professor de curso de pós-graduação e MBAs. Esse é mais um vídeo da série 10 minutos para produtividade e nesse vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto que foi tratado, uma conversa minha com um cliente, o diretor de uma empresa, onde ele me fez uma pergunta sobre o porquê as empresas têm tanta dificuldade em fazer o Lean Manufacturing funcionar. E aí, depois dessa pergunta, houveram uma série de discussões a respeito desse assunto e eu resolvi trazer a síntese daquela nossa conversa, que eu achei uma conversa bastante interessante. Eu comecei a minha resposta a ele dizendo que, na minha opinião, implantar o Lean é como andar de bicicleta. Não dá para ler um livro e sair andando. Apesar de nós termos excelentes livros sobre Lean Manufacturing no mercado. Eu coloquei que nesse processo de aprender a andar de bicicleta, a primeira coisa que a gente faz ou que fazem para a gente é colocar a rodinha na bicicleta. É proteger aquela peça que é a peça fundamental no processo de aprender a andar de bicicleta. Dentro do Lean é a mesma coisa, também deveria ser assim. A gente deveria proteger no processo de implantação aquela peça que é a peça fundamental para o sucesso da empresa. Qual é essa peça? O cliente. Tem uma frase do Sam Walton, o fundador do Walmart, que eu gosto bastante, que ilustra como o cliente deve ser tratado. Ele fala o seguinte: só existe um chefe, o cliente, e ele pode demitir todo mundo da empresa, desde o presidente até o servente, simplesmente escolhendo gastar seu dinheiro em outro lugar. E é assim mesmo. Então, dentro do Lean, eu tenho que começar com segurança, e começar com segurança significa proteger o cliente, significa proteger o atendimento ao cliente. Eu tenho basicamente duas formas de fazer isso. Eu posso fazer tendo estoque, e esse estoque, se houver qualquer problema dentro do meu processo, ele vai ser nosso pulmão, nossa segurança para esse atendimento, ou para aquelas empresas que não têm como trabalhar com estoque, seja porque elas produzem sob encomenda, seja porque a natureza do produto não permite que eu tenha estoque, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com um pulmão de tempo, eu vou trabalhar com antecedência. Então, se era para eu entregar no dia 30, eu programo que esse produto tem que estar pronto no dia 27, que está pronto no dia 26, alguma data nesse sentido. Então, esse pulmão de tempo, esse estoque, serão as peças que a gente vai utilizar para proteger o cliente. Então, a minha primeira regrinha aí nesse processo, né, de implantação do Lean é: comece com segurança, proteja o cliente. Isso é um ponto extremamente importante, porque a partir do momento que esse cliente não estiver sendo bem atendido, eu vou gerar uma instabilidade dentro da fábrica. Todos nós sabemos o que acontece quando o cliente não está sendo bem atendido, vem um monte de gente querer intervir no nosso processo produtivo, e essa intervenção ela acontece de uma maneira desordenada, e isso traz uma instabilidade para o processo e faz com que todo o meu esforço não redunde no resultado que eu estava esperando. Além disso, quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, a gente sempre conta com o apoio de alguém experiente, um adulto, um adolescente, que vai estar ali do nosso lado nos ajudando nesse processo de aprendizado. Com isso a gente aprende mais rápido, ele nos passa segurança, ele vai nos orientando sobre o que fazer, como fazer, os cuidados que a gente tem que tomar. Dentro do Lean Manufacturing também deveria ser assim. A gente deveria contar com a experiência de alguém. Eu trouxe uma imagem aqui do filme Karate Kid, né, do primeiro filme da série Karate Kid. E aqui a gente tem uma figura muito importante dentro do contexto das artes marciais, é o sensei. É alguém experiente que vai atuar como uma espécie de professor, é alguém que conhece a técnica, conhece o método, conhece a filosofia e consegue ir nos passando isso de tal maneira que a gente vá aprendendo mais rapidamente e aprenda a fazer da maneira correta. Dentro do Lean é a mesma coisa. A gente deveria contar com a experiência de alguém. Esse alguém pode ser um consultor externo, esse alguém pode ser um profissional da própria empresa que já tenha implantado o Lean em outra situação, pode ser um profissional da empresa que eu acabei de contratar, mas que vem de alguma situação onde a implantação
foi bem sucedida, e essa pessoa, esse sensei, vai nos ajudar, vai nos orientar ao longo do processo. Perceba que não é ele que faz tudo, ele serve de orientador, de instrutor, de professor, se você quiser chamar dessa forma. A gente vai estar dentro da implantação do Lean construindo uma nova cultura. E esse processo de construção da nova cultura, ele vai focar 4 aspectos fundamentais. Primeiro, eu tenho que ter um pensamento de longo prazo. Não adianta falar, vou implantar o Lean e o Lean vai me gerar resultado no curtíssimo prazo. Mesmo porque dentro do contexto enxuto, a minha filosofia, a minha estratégia, ela me remete a olhar para o longo prazo e tomar as ações pensando no resultado produtivo no longo prazo. Além disso, eu tenho a questão do processo. Eu vou olhar o meu processo sobre a ótica da eliminação das perdas. E as pessoas assumem papel fundamental dentro desse contexto. Seja essas pessoas funcionários, seja essas pessoas parceiros. Nós devemos respeitar essas pessoas, desafiar essas pessoas e desenvolver essas pessoas com as competências que a gente julga necessário para aquele processo. E o 4º item importante nessa nossa nova cultura é orientar a empresa, todos, para a solução de problemas. Aprender que problema não é problema, problema é uma oportunidade de melhoria desde que eu aprenda com aquela situação. Então, para ficar bem claro, filosofia, pensar no longo prazo. Os resultados acontecem sim no curto prazo, mas eles tendem a se solidificar no longo prazo. Perda é algo inadmissível, desperdício zero, esse deve ser o foco do nosso processo. Tudo que nós fizermos deve estar direcionado para zero desperdício. As pessoas, a parte mais importante dessa construção da nova cultura. Funcionários ou parceiros, fornecedores, têm que ser respeitados, desafiados e desenvolvidos. E por fim, a solução dos problemas. Nós devemos aprender com os nossos problemas e melhorar continuamente a partir desses problemas. Quando a gente implanta esse programa, todo mundo fica motivado, a gente lança um evento, né? E aí fala, olha, esse evento é o lançamento da implantação do Lean Manufacturing e assim por diante, o diretor fala, o presidente fala, o gerente fala, o dono da empresa fala, enfim, cada empresa organiza de uma maneira diferente. Então a motivação vai fazer a gente começar, mas o que vai fazer a gente continuar é o hábito, é estar fazendo aquilo todo dia, é fazer aquilo como algo natural. Então tome muito cuidado em praticar o Lean, colocar aquilo no dia a dia da empresa. Uma coisa legal, quando a gente aprende a andar de bicicleta, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Por que isso acontece? A nossa resistência é bem menor. Alguém falou, vamos andar de bicicleta, eu ganho a bicicleta e vai nos incentivando e a gente vai entendendo que tem que fazer aquilo mesmo. A gente tem mais persistência, as crianças são mais persistentes. Sentam lá, começam a fazer e vai, e tenta, principalmente se forem estimuladas com o resultado do sucesso que elas vão alcançar. E quando eu começo a conseguir andar de bicicleta, aquilo faz parte do dia a dia, é uma brincadeira natural, é mais uma brincadeira que ela tem para fazer no dia a dia. Com Lean a mesma coisa. Idealmente, se eu vou construir uma fábrica, ela já deveria nascer dentro da filosofia enxuta, dentro da cultura do Lean Manufacturing. E aí a resistência seria menor, a gente persistiria mais, porque vai saber que o erro faz parte, e a gente passaria a incorporar aquilo no dia a dia da empresa. Mas a minha fábrica não é uma fábrica nova. Ok, e o quanto antes você começar, melhor. Nós vamos errar, vamos aprender com os erros desse processo de implantação, vai haver resistência, mas quanto menos tempo eu deixar aquela cultura tradicional se enraizar, menor será essa resistência. Vamos persistir, principalmente se eu tiver a liderança motivando a minha equipe, colocando essa equipe para frente. E por fim, eu tenho que fazer aquilo virar parte do dia a dia da empresa. A guerra aos desperdícios tem que ser parte do dia a dia da empresa. Então a terceira regrinha, construa e desenvolva continuamente a cultura. Vou trabalhar para melhorar com o tempo. Eu não preciso nascer ótimo, vai melhorando. É o caso do vinho. O vinho nasce
né? Os bons vinhos, eles nascem, eles precisam de um tempo para chegar no seu melhor. A mesma coisa acontece com a cultura Lean. Estou andando de bicicleta, se eu parar de pedalar, eu caio. Dentro do Lean é a mesma coisa. Se você parar de melhorar, você cai. Algumas quedas vão ser inevitáveis, mas elas fazem parte do aprendizado. E eu tenho que entender que eu caí, ok, vamos aprender com esse erro? Vamos. E aí é mais um item que eu aprendi. Como diz Paulo Coelho, o segredo é cair 7 vezes e levantar-se 8. Não desanimar só porque algo deu errado. Então a quarta regrinha, aprenda com os erros, aprenda com a sua experiência. Algumas vezes você ganha e outras vezes você perde. Ou, né, podemos falar que algumas vezes você aprende. Quanto mais a gente pratica com a nossa bicicleta, melhor a gente fica. Meu amigo aí é um belo exemplo disso. A gente começa andando em linha reta, daqui a pouco está fazendo curvas, daqui a pouco está empinando a bicicleta, está derrapando e aí mais um pouco a gente está igual o nosso amigo aí fazendo acrobacias na rampa. Com Lean é a mesma coisa. Quanto mais você praticar a cultura Lean, melhor a fábrica fica. Melhores os resultados, mais consistentes vão ser os resultados que a gente vai obtendo. Então, quinta regrinha, pratique, avalie o resultado, aprimore, aprenda com aquilo que você está fazendo, pratica de novo, avalia de novo e entra num ciclo de melhoria constante. A gente tem que entender que Lean é um processo de transformação, mudança com o passar do tempo, ficando cada vez melhor, cada vez mais ágil, cada vez mais flexível, a fábrica vai melhorando com o passar do tempo. Quanto mais a gente pratica andar de bicicleta, a gente já falou isso, melhor a gente fica. Só que a gente vai se enchendo de confiança. E aí eu tenho que tomar muito cuidado para não negligenciar aquelas questões básicas que eu combati lá no início. Porque se eu não tomar esse cuidado, essa confiança se transforma em arrogância. E a arrogância, quando toma lugar da confiança, olha só o que me acontece. Então não deixe a arrogância tomar conta. Humildade e respeito são a base de tudo. Entender que é com humildade e respeito que eu construo essa nova cultura, que eu vivo essa nossa nova cultura, sempre orientada para o cliente. Em uma bicicleta, a gente tem várias peças, todas elas têm o seu grau de importância. Mas sem essa peça aqui, não adianta ter bicicleta. Nada acontece. Sem as pessoas, sem quem vai estar conduzindo a bicicleta, quem vai estar guiando aquela bicicleta, ela é só o objeto que está ali parado. Dentro do Lean é a mesma coisa. Nós temos vários instrumentos, várias ferramentas que servem para identificar problema, melhorar e etc. Só que o elemento central são as pessoas. O segredo do sucesso da implantação do Lean está nas pessoas. Então, respeite as pessoas. O segredo está nelas, em todos os níveis. Queira que as pessoas tragam para a fábrica o coração e o cérebro. É importante estar com os dois, elas têm que se comprometer, envolver, elas têm que racionalizar o que está acontecendo, querer melhorar, propor melhorias. Então o segredo está nas pessoas. Quando nós andamos de bicicleta, uma das coisas que a gente sempre escuta é: olhe para frente, não olha para a roda, vê o que está vindo na sua frente. Com o Lean Manufacturing é a mesma coisa. Lá na bicicleta, se eu não olho para frente, o que pode acontecer? Tropeçar na pedra, eu posso ter uma porta que se abre no meu caminho, como está acontecendo aí. Com o Lean Manufacturing, se eu não olhar para frente, pode ser que as minhas práticas não sejam as práticas que são as melhores para aquela situação como a empresa está competindo no mercado. Então, na bicicleta, olhe sempre para frente. No Lean Manufacturing, olhe sempre para frente. Foque o longo prazo. Por fim, os princípios para se andar de bicicleta são sempre os mesmos, né? Para cada situação, eu vou ter uma bicicleta adequada, com base nos mesmos princípios, mas a bicicleta pode mudar. Uma coisa é eu ter uma bicicleta para passeio, outra coisa é eu ter uma bicicleta para mountain bike, outra coisa é eu ter uma bicicleta para uma corrida de velocidade. Então, cada situação é uma bicicleta adequada. Dentro do Lean, cada empresa exige uma abordagem própria. Não adianta eu pegar algo que uma empresa fez e achar que se eu implantar da mesma forma na minha empresa, aquilo vai funcionar 100%. Não é assim. Cada empresa exige uma abordagem própria. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Esse é o resumo daquela minha conversa com o nosso diretor
cliente. E quem quiser continuar esse assunto, está aí, né, na tela o nosso site, o meu e-mail, o meu contato no LinkedIn. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo da série 10 Minutos para a Produtividade. Um abraço, até lá.